Eu sou o professor Caju e nesse vídeo nós vamos corrigir a 12ª questão da prova da OBMEP 2019, primeira fase, nível 3. Galera, a questão 12 é uma questão de geometria plana. E as questões de geometria da OBMEP são sempre muito legais. Eu adoro geometria e adoro as questões de geometria das Olimpíadas. Essa aqui não é uma exceção. Então vamos lá, vamos ver o que a gente consegue revisar para conseguir matar uma questão desse tipo numa próxima Olimpíada. Então galera, não esquece de dar o joinha aí embaixo e de acompanhar até o final. Vamos lá, ó. Sabendo que as áreas dos triângulos BCQ e QCP da figura são respectivamente 6 e 2, qual é a área do retângulo ABCD? Então a primeira informação importante desse enunciado é que ABCD é um retângulo. Então se nós temos um retângulo aqui, eu sei que todos os ângulos são iguais a 90 graus. Outra informação importante de um retângulo é que os lados opostos são paralelos. Pô, legal, eu já sei essas informações, eu vou utilizar essas informações na resolução. E agora a gente vai para essas informações aqui, ó. Como ele falou, como o enunciado falou respectivamente, o primeiro triângulo que ele falou tem área 6. Então, ó, a área do BCQ é igual a 6. E a área do QCP, que ele falou depois, é 2. Então vamos colocar aqui no desenho, ó. BCQ é 6. Então vou botar 6 aqui. QCP é 2, QCP é 2. E a questão pede a área do retângulo. Galera, olha só, se eu conseguir descobrir a área desse triângulo aqui, ó, eu vou saber a área de metade do retângulo. Sabendo a área da metade, eu multiplico por 2 e acho a resposta. Então é esse o passo a passo que a gente vai fazer, tem que achar essa área aqui. Bom, para a gente começar a inventar equações aqui no meio dessa resolução, a gente tem que colocar incógnitas. Como eu estou falando da área desse triângulo aqui, eu vou inventar uma incógnita aqui então, ó. Eu vou chamar esse cara aqui de Azinho, e como eu estou falando da área dele, eu preciso saber a altura dele também. Então, vou botar de verde a altura desse triângulo aqui, que seria perpendicular à base, né? Já que eu estipulei que esse aqui seria a base vezes a altura, essa aqui seria a altura que eu vou chamar de H1. A mesma coisa nesse triângulo aqui, ó. Eu vou chamar a base dele agora de B. E já que nós estamos tratando da área dele, eu vou chamar a altura dele aqui, ó, de H2. Agora que eu defini essas incógnitas, eu vou trabalhar com essa aqui, ó. Vou começar. A área do QCP é 2, então a área do QCP é base vezes altura sobre 2, né? Então a base, que é A, vezes a altura, que é H1, é igual a 2. Então com essa equação, eu consigo colocar o valor de H1 em função de Azinho, ou Azinho em função de H1 também. Mas eu vou colocar em função de Azinho, olha só, vou isolar o H1. Esse 2 que está dividindo passa para o outro lado multiplicando. 2 vezes 2 vai dar 4. E esse A que está multiplicando passa dividindo. Encontrei então que H1 é 4 sobre A. Guardo essa informação aqui. Agora eu vou pensar nesse triângulo grande aqui, ó. Esse triângulo grande eu também tenho a área dele. A área do triângulo BCP é a soma de 6 com 2, que é 8. Então eu também vou calcular a área dele, olha só. Base vezes altura sobre 2. Isso é a área do BCP, isso é igual a 8. Então eu vou isolar o valor de Bzinho aqui, ó, em função de A, para ficar todo mundo em função de A também. Então Bzinho em função de A vai ficar quanto? Ó, esse 2 que está dividindo passa para o outro lado multiplicando, vai ficar 2 vezes 8, 16. E esse A que está multiplicando passa dividindo. Cheguei aqui então no valor de B em função de A. Olha que interessante, né? H1 e Bzinho estão com o mesmo denominador. Isso pode ser alguma dica aí, né? Que a gente tenha que modificar, ou somar, ou diminuir esses valores aqui. Então guarda esses valores aqui, a gente poderia fazer esse mesmo raciocínio para esse triângulo e encontrar o valor de H2. Mas, né, para não perder tempo aqui, eu não vou fazer porque não vai usar na resolução. Mas quando eu fiz a resolução aqui no papel, no rascunho, eu calculei H2 em função de Azinho também, para ter todo mundo em função de Azinho. Daí depois que eu vi que não ia utilizar, beleza, não usei. Então eu não vou botar aqui na resolução. Olha só, galera, deixa eu pegar a caneta azul aqui. Esse triângulo aqui,
que é o triângulo que a gente está pensando em encontrar a área para somar com 6 e ter a metade do retângulo, esse triângulo é um triângulo bem especial. Olha aqui, ó, se eu pensar nesse ângulo aqui e esse ângulo aqui, eles estão relacionados, galera? Sim, né? Os dois ângulos são iguais. Por quê? Porque são ângulos opostos pelo vértice, né? A gente pode colocar aqui OPV, opostos pelo vértice, e eles são iguais, então. Então eu boto um tracinho aqui, ó, um tracinho para indicar, esse ângulo é igual a esse. E eu tenho também que os lados do retângulo são paralelos, então eu posso pensar em paralelismo. Olha aqui, ó, esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. São ângulos alternos internos. Então, se eles são iguais, eu boto dois tracinhos para indicar a igualdade. E o mesmo raciocínio eu posso fazer para esse ângulo aqui. Então, eu tenho esse ângulo é igual a esse ângulo, ângulos alternos internos. Vou colocar 3 tracinhos aqui para indicar a igualdade entre eles. Agora, mais interessante ainda, ó, esse triângulo aqui e esse triângulo, eles possuem os mesmos ângulos. 1, 2 e 3, 1, 2 e 3. Então são triângulos semelhantes. Olha que interessante, ó. 2 triângulos semelhantes. O que a gente quer e um que a gente já tem. Então acho que a resolução vai sair por aí. Então vamos pensar aqui nesse triângulo, como é que a gente calcularia a área dele. Nós precisaríamos da altura dele. Então eu vou botar a altura dele aqui, ó. E vou chamar de H3. Agora, olhando para esses traços que eu já fiz, eu consigo definir que o H3, esse traço aqui, ó, que vai daqui até aqui, é igual a esse menos esse. Não é? Ó, esse aqui vale Bzinho menos o pequenininho que vale H1. Então eu tenho como encontrar o valor de H3, porque eu já sei o Bzinho daqui e já sei o Hzinho em função de Azinho. Isso pode me ajudar. Então eu vou calcular aqui, ó. H3 é Bzinho, que é 16 sobre A, menos H1, que é 4 sobre A. Lembra que eu falei que eles tinham o mesmo denominador, eu teria que fazer alguma coisa entre eles? Apareceu aqui, ó, eu tenho que subtrair um do outro. Então, como o denominador já é comum, basta subtrair a parte de cima. 16 menos 4 vai dar 12. A gente acabou de definir que esse triângulo, que é o QCP, ele é semelhante ao de baixo, que é o QAB. Sabendo que eles são semelhantes, eu vou dizer que a altura desse cara está para a altura desse cara, assim como a área desse cara está para a área desse cara. Galera, essa semelhança de triângulos aqui, ó, está errada. Eles são semelhantes, mas eu não posso fazer semelhança assim diretamente, tendo metro aqui, né, um comprimento, e uma área aqui, metro quadrado. Para fazer semelhança, eu tenho que ter metro com metro ou metro quadrado com metro quadrado. Então, desse jeito aqui está errada essa semelhança, eu tenho que arrumar. Como é que eu arrumo essa semelhança de triângulos aqui? Ou eu transformo os dois em metros, tirando uma raiz quadrada aqui, ou eu transformo os dois em metros quadrados, elevando ao quadrado esse lado aqui, ó. Agora sim, eu tenho metro quadrado com metro quadrado, essa semelhança é correta. Beleza? Então a gente vai trabalhar em cima disso aqui, ó. A gente já descobriu H1 em função de A e H3 em função de A. Então eu vou botar esses valorzinhos aqui, ó. H1 é 4 sobre A e H3 é 12 sobre A. Tudo isso elevado ao quadrado, não pode esquecer do quadrado. Isso é igual à área do QCP, que a gente sabe que vale 2, e a área do QAB, que é o que a gente quer encontrar. Então, galera, como é que eu efetuo essa divisão de frações aqui? Bom, eu conservo a primeira e multiplico pelo inverso da de baixo. Mas numa questão de Olimpíada, a gente não pode perder tempo fazendo essa divisão aqui desse jeito. A gente já tem que fazer meio que de cabeça, ó. Como o denominador aqui da fração de cima é o mesmo denominador da fração de baixo, eu já sei que vai cortar. Quando eu multiplicar pelo inverso de baixo, eu vou cortar A com A. Então eu já posso cortar aqui para acelerar o meu cálculo, que é muito necessário. Então no final ficou 4 sobre 12. Galera, 4 sobre 12 eu posso simplificar por 4. Também para acelerar os meus cálculos, ao invés de ficar escrevendo passo a passo, né? Então vai ficar, ó, 4 dividido por 4 vai ficar 1 sobre 12 dividido por 4, que é 3. Tudo isso elevado ao quadrado é igual a 2 sobre a área do QAB. Então eu vou continuar o cálculo aqui agora, ó. Como eu tenho uma fração elevada ao quadrado, eu elevo a parte de cima, elevo a parte de baixo, vai ficar 1 ao quadrado é 1,
3 ao quadrado é 9. Como o objetivo é encontrar a área do QAB, ele está dividindo, eu passo para o outro lado multiplicando. A área do QAB vezes 1 vai dar a área do QAB. E esse 9 que está dividindo, eu passo para o outro lado multiplicando. 9 vezes 2 vai dar 18. Então, encontrei a área do QAB. Agora, para finalizar a questão, que eu vou fazer de canetinha azul, eu penso o seguinte, ó. A área do retângulo ABCD é igual a 2 vezes a área do triângulo ABC. Ó, é metade do retângulo essa área aqui, ó. Então, a área do retângulo é 2 vezes a área do ABC. A área do ABC vai ser essa área que a gente acabou de encontrar aqui, somado com essa área aqui, que é 6. Galera, 18 mais 6 vai dar 24. 24 vezes 2 vai dar 48. Então, a área do ABCD é igual a 48, gabarito letra alfa. É exatamente isso que a questão estava querendo. Gabarito letra alfa. Beleza? Então, galera, se vocês curtiram essa resolução, não esquece de dar o joinha aí embaixo e de compartilhar esse vídeo com a galera de vocês que esteja estudando para o OBMEP também. Valeu, pessoal, um grande abraço e até a próxima!